Olá, hoje nós vamos fazer resolução de questões de sensoriamento remoto. Vamos lá. O escopo da apresentação são noções de aplicação de sensoriamento remoto à resolução de questões, né? Atenção para quem assistir gravado depois, o arquivo que vai estar disponibilizado para vocês em PDF, inclusive para vocês que quiserem consultar esse material depois também, ele vai ser eventualmente ajustado, caso a gente perceba aqui na aula alguma questão, alguma dúvida, algum ponto de ajuste. A primeira coisa que eu quero explicar a vocês é como é que são os quesitos quando a gente fala de aplicação de sensoriamento remoto. Esses quesitos eles vão ser de três formas. Eles vão apresentar um texto, e esse texto geralmente é uma descrição ou do comportamento espectral, no sentido de absorve mais, reflete mais, algo relacionado ao comportamento daquele alvo em relação a um determinado sensor, ou seja, como aquele alvo se comporta ao interagir com uma faixa específica do espectro eletromagnético, porque cada sensor opera, como sabemos, em bandas específicas. A descrição também pode envolver o visual daquele alvo numa imagem, por exemplo, numa imagem resultante de um sensoriamento remoto feito por um sensor multiespectral do tipo X ou Y, esse alvo vai ter uma tonalidade mais clara, mais escura, então a gente também tem esse tipo de descrição. De forma muito menos comum, mas assim, gente, é muito menos comum mesmo. Eu acredito que imagem e gráfico juntos não representem sequer 5% das questões, mas há questões nesse sentido. Então, nós temos também imagens, e nos quesitos nós somos questionados sobre essas imagens, e também temos gráficos. Nas imagens, em regra, há um texto acompanhando. Também nós temos uma tabela, que de certa forma é uma descrição. E aí na imagem nós temos que, quando não há um texto acompanhando, temos que nos atentar a cores, texturas, forma, estrutura, porque na maior parte das vezes vai ser possível um reconhecimento visual. E também nós temos os gráficos. Quais são esses gráficos? São os gráficos que apresentam a reflectância, que é o comportamento daquele alvo para aquele comprimento de onda, né? Que a gente tem ali no eixo X e no eixo Y é a reflectância. Cada curva ali representa um alvo específico. O que eu chamo a atenção de vocês para os gráficos é que a escala desses gráficos, sobretudo do comprimento de onda, é variável, tá? Então é importante porque em alguns momentos vocês vão ver em nanômetros, em outros momentos vocês vão ver em micrômetros. Quando a gente está lá na faixa das microondas, que são comprimentos de ondas maiores, né? Microondas, porque ainda é pequeno, mas é maior que o visível, que o infravermelho, nós ainda podemos chegar a uma referência de centímetros, enfim. Então, tenham atenção com essa questão da escala. Mas, normalmente, o que todos os quesitos vão envolver é essa relação alvo, que pode ser vegetação, pode ser solo, pode ser neve, recursos hídricos, enfim. Sensor, porque o que é que o sensor comunica? O sensor vai comunicar para você, especialmente nesses casos de comportamento espectral, qual é a, de certa forma, a resolução radiométrica, qual é a faixa do espectro eletromagnético que você está trabalhando. Porque a partir dessa informação, você vai conseguir interpretar qual é o comportamento daquele alvo e justificar esse comportamento. Por exemplo, o solo úmido é um alvo, num sensor multiespectral, ou seja, por exemplo, a gente está falando ali do sensor OLE, por exemplo, do Landsat 8, então ele é multiespectral, então ele vai trabalhar ali visível, parte do infravermelho. Qual é o comportamento que ele vai ter? Ele vai absorver mais, por exemplo. Por que ele vai absorver mais? Por conta da presença da água. Então, a gente tem alvo, sensor, comportamento justificativo. E uma coisa que é importante, o volume de questões aqui é interessante para a prática de vocês, porque, embora nós não tenhamos aquela repetição cíclica e previsível em que detectamos quando estudamos lei seca, nós percebemos a repetição de alguns quesitos e da ideia de alguns quesitos ao longo do tempo. Então, realizar muitas questões é fundamental.
E eu coloquei esse asterisco aqui porque eu sabia que eu poderia esquecer, realmente esqueceria se eu não tivesse colocado. À medida que eu estava fazendo nós sabemos, né? Existem concurseiros que estudam de todas as formas possíveis. Há concurseiro que estuda trabalhando com o TEC, há concurseiro que estuda trabalhando com o... Ai, gente, desculpa, tirei. Vou tentar fazer de novo. Só um segundo. Deixa eu ver o compartilhamento aqui. Vou tentar. Pronto. Acho que eu voltei, né, gente? Voltei. Então, há concurseiro que estuda fazendo questões pelo TEC. Há concurseiro que estuda fazendo questões pelo... Deixa eu pensar assim, pelo TEC, pelo que concurso, pelo estratégia, baixando prova antiga, enfim, há todo tipo de concurseiro. Mas observando as questões que eu estava separando para vocês no TEC, porque na época que eu estudei para PF eu ainda não tinha um TEC, eu acho que ele nem existia, eu usava o que concurso. Eu vi uma questão de 2009, importante, que eu coloquei para vocês, ou aqui na resolução, ou em uma das listas, que tinha somente 5 resoluções. E aí eu pergunto para vocês, as pessoas estão estudando muito sensoriamento remoto? Será que elas estão dando ao sensoriamento remoto a importância que é necessária? Porque como é que uma questão muito antiga, de um tema importante, porque não é só de ser sensoriamento remoto, era uma questão relevante, tem 5 resoluções. Gente, 5 resoluções, às vezes uma mesma pessoa pode ter resolvido mais de uma vez. Então isso para mim demonstra como e quanto as pessoas negligenciam os exercícios, especialmente das disciplinas específicas. Porque, de fato, é mais difícil você identificar um padrão. Então, eu chamo a atenção de vocês para que vocês não repitam esse padrão, tá? Exercitem muito, façam muitas questões, priorizem isso, porque vai ser a forma de vocês fixarem, entenderem como a banca cobra. E aproveitem, porque sensoriamento remoto é uma disciplina muito cobrada. Então, você já consegue ter alguma ideia de como é feita a cobrança das bancas, especialmente Sebrasp. Mas vamos lá. Primeira questão que eu vou... É só questão, tá, gente? Questão e explicação. Então, a primeira questão que eu vou trazer é da Agência Nacional de Águas, especialista em regulação de recursos hídricos. Acerca da qualidade e do monitoramento das águas superficiais e subterrâneas e das fontes de poluição hídrica, julgue o item subsecutivo. Além do monitoramento hidrológico convencional, é possível monitorar rios de médio e grande porte a partir de dados obtidos por satélite. Vou dar 15 segundos para vocês. Vamos lá. Questão, gente, aqui. Essa é uma questão que ela é simples, assim, mas eu vou aproveitá-la para mostrar para vocês, falar um pouco para vocês sobre o comportamento espectral dos recursos hídricos. Em regra, a água, só lembrando para vocês aquela questão que eu falei primeiro da escala, né? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês em que eu falo sobre a reflectância da água. Aí aqui no eixo X nós temos comprimento de onda, que está em micrômetro, e aqui nós temos uma forma de representar a reflectância. Aí eu vou retornar aquele gráfico anterior. Veja como é diferente. A reflectância aqui está em porcentagem, na verdade em decimal, né? Então, assim, ó, para vocês visualizarem, né? A gente vai de 0 a 1 aqui. E aí a gente tem um comprimento de ondas em nanômetros. Então, aqui, ó, essa parte do visível, por exemplo, está em 500 nanômetros. Quando a gente fala, quando a gente mostra a água, só para ver para vocês, ó, onde está os 500 nanômetros, em 0,5 micrômetros, tá vendo? Então, só para vocês terem noção, e lá, aqui também eu acho que está decimal, está o pontinho aqui, né? A gente não consegue ver, mas para vocês terem também essa noção. Então, para vocês deslocarem, quando vocês estiverem estudando, eu falei isso na aula, mas vou repetir, vocês não colocarem simplesmente um gráfico em cima do outro. Então, a água, ela em regra vai ter baixa reflectância, a água no estado líquido, que é o que a gente trabalha quando a gente está falando de corpos hídricos, reservatórios hidrelétricos, enfim. E o que é que acaba sendo mais importante da água? O que é questionado muito da água? O estado de agregação dessa matéria, tá?
Ou seja, se a água está no estado líquido, se ela está no estado sólido, se ela está como vapor, porque para cada um desses estados de agregação a gente vai ter comportamentos que variam, porque a interação com uma radiação eletromagnética não é função apenas da composição química, né, mas também da estrutura interna, né, do tipo de ligação que você tem, enfim, outros aspectos. A presença de outras substâncias também é uma interação que ela é relevante, por exemplo, eventualmente água, um corpo hídrico contaminado. Outro ponto que é muito questionado é a presença de água em outros sistemas, principalmente como é que o solo se comporta quando ele está úmido. Clássico, vocês precisam saber disso. E aí, respondendo a questão, só para lembrar, ela estava questionando ali se a gente pode fazer o monitoramento da água também com esses recursos, né, de sensoriamento remoto. Então, sim, nós podemos, e aí eu trago esse exemplo, que foi um exemplo que eu trouxe na aula também, para mostrar para vocês. Aqui a gente tem estações, um exemplo é o Hidrosat, a gente tem estações fluviométricas virtuais, que é realmente estações de monitoramento do rio. Se monitora nível, sedimento, suspensão, turbidez, clorofila. E isso não se monitora diretamente, tá, gente? Não existe um sensor remoto que vai lá e mede a clorofila, né? Um sensor num satélite que mede clorofila. Assim como não há um sensor num satélite que mede o sedimento em suspensão. Mas você vai avaliar outros parâmetros daquele corpo hídrico, a absorção e a reflectância em faixas do seu espectro, e a partir de compatibilização com dados de campo, você começa a fazer essas inferências e essas deduções, e aí você tem essas representações em gráficos, tá? Esse gráfico não é a mesma coisa que um gráfico de reflectância. E eu chamo a atenção também que assim, a altitude, que ali são com dados de comprimentos de onda mais elevados e também principalmente radar, ela é a medida mais direta que a gente tem, né? Porque turbidez, sedimentos e suspensão e clorofila são mais indiretos. E, repetindo, não memorize, isso não é um gráfico de reflectância, são só exemplos de estações aleatórias, estações pluviométricas aleatórias de corpos hídricos aleatórios também. Tá? São casos concretos. Mas é só para vocês verem uma aplicação importante. E eu acho que vale a pena repetir, mesmo tendo abordado isso na aula, porque é algo que é muito recorrente, tá? Então, assim, isso vai meio que sedimentando na memória de vocês. Qual é o tipo de interação pesquisada, qual é o tipo de comportamento de interesse das questões, para que vocês comecem a compreender. Né? Por exemplo, se a gente fala, como também falei na aula, da eutrofização de um corpo hídrico, de um reservatório, é importante que vocês saibam qual é o sensor que eu vou utilizar, qual é o tipo de resposta que eu vou ter, né? Porque esse parâmetro de clorofila é muito útil. Então, o que é que faz se perceber aqui? É a partir da ausência ou presença da vegetação e da influência que isso tem no comportamento espectral esperado para a água. E aí aqui eu não vou falar para vocês olharem na aula, que lá eu expliquei, também para adiantar. E é aqui, né, a questão está certa, tem um código TEC aqui para quem quiser ver mais comentários. Aí vem uma outra questão agora, dessa prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. Determinado terreno, essa aqui é uma introdução, tá? Mas, enfim, eu vou ler. Determinado terreno com forte controle morfoestrutural e cobertura florestal densa foi imaginado por dois tipos de sistemas sensores, radar de abertura sintética e um sistema óptico multispectral, ambos com resolução espacial de 250 metros. Aí ele vem. As estruturas geomorfológicas da área imagiada estarão melhor realçadas na imagem adquirida pelo sensor multispectral. Então, gente, eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão, mas o que eu já quero chamar a atenção de vocês para o enunciado é: a gente tem um alvo, qual é o alvo? Estruturas geomorfológicas de uma área. Como é que a gente identifica estruturas geomorfológicas? E aí ele vem, qual é o sensor que ele quer? Ele quer o multispectral e o radar. Você precisa saber como se comporta no multispectral e saber como se comporta no radar, para entender qual vai resultar num melhor imaginamento para você mapear essa feição. Então, você tem o alvo, você tem o sensor, você tem o comportamento. E é a partir da justificativa que você vai conseguir entender qual é o sensor mais adequado. Mas aqui nós estamos com duas opções: radar de abertura sintética e sistema óptico multispectral. Vamos passar. E é que eu explico a vocês, né? De forma bem inicial, assim, o que seriam sensores ópticos multispectrais e o radar. O sistema óptico multispectral, primeiro, dele ser óptico, ele trabalha óptico. Fico em dúvida se muda ou não muda, mas enfim, são detalhes. Eu identifiquei em azul
O primeiro eu coloquei aqui essa, vamos dizer, a gente tem no meio essa régua, que seria a representação, as denominações das faixas do espectro eletromagnético a partir do comprimento de onda, tá? E observem que essa escala está variando. Tipo, a gente está trabalhando simultaneamente com múltiplos e submúltiplos do metro. A gente tem lá desde nanômetro até quilômetro, né? Ele meio que fez esse tipo de representação. E aí a gente tem as identificações e eu chamo a atenção para essas aberturas que nós vamos ter. Por exemplo, aqui, ó, esse pedaço pequeno aqui é o visível, e aí ele se abre azul, verde, vermelho, assim como essa faixa aqui é do infravermelho, e aí a gente tem as subdivisões do infravermelho. Assim como dentro da faixa de ondas de rádio, nós temos esse segmento que são das microondas. E aí aqui ele amplia ainda mais as microondas, porque dentro das microondas há essa denominação das bandas. No sentido aqui de raios gama para ondas de rádio, nós aumentamos o nosso comprimento de onda e reduzimos, portanto, a nossa frequência e a nossa energia. E todos esses nomes, como raios gama, raio-x, ultravioleta, visível, enfim, são as denominações dadas a essas faixas. É uma classificação mesmo. É como se você dissesse, olha, fazendo uma analogia bem de IMC, né? De tanto a tanto, a pessoa está com IMC, é obesidade. De tanto a tanto, a pessoa está abaixo do peso. Então, é como se fosse isso. É você pegar uma graduação numérica e estabelecer legendas, labels, classificações para esses intervalos. Então, um sensor óptico multiespectral, ele tem duas informações aqui. Primeiro, o fato dele ser óptico, quer dizer que ele está trabalhando ali predominantemente nessa região aqui. Visível e infravermelho, especialmente o infravermelho próximo ao visível, tá? E o multiespectral? O multiespectral, gente, é uma classificação decorrente da resolução radiométrica desse sensor, que faz referência ao número de faixas do espectro eletromagnético. Monoespectral, digamos assim, ele só trabalha com uma faixa. O multiespectral, ele trabalha com um número bacana de faixas, digamos assim, mas ali até 10, porque a gente ainda tem o hiperespectral, que a gente trabalha com muitas faixas. Então, quando a gente fala em óptico multiespectral, a gente precisa saber que a gente está falando de classificações que se somam, mas não se sobrepõem necessariamente. São aspectos diferentes, tá? Para classificar óptico é porque você está dizendo qual é a região, e o multiespectral é porque você está dizendo quantas bandas você está dividindo aquela região. Além disso, ele é um sensor passivo, tá? Por que ele é passivo? Porque ele depende de uma fonte externa de energia que vai conceder essa, ele vai ler essa resposta, tá? E aí uma pergunta: todo sensor óptico é multiespectral? Não. Existem sensores ópticos que são, por exemplo, hiperespectrais. Todo sensor multiespectral é óptico? Também não. Há sensor multiespectral, por exemplo, que trabalha lá no infravermelho termal, tá? Então, não necessariamente. São classificações que, como eu disse, podem se somar, mas não têm uma equivalência completa. E o radar, que está em laranjinha aqui para representar as microondas, tá? Foram cores que eu atribuí, não tem nenhum significado para a prova. Eles trabalham nas faixas das microondas. É um sensor diferente dos ópticos, que ele é um sensor ativo. E eu vou explicar em breve o que significa isso de radar de abertura sintética. Mas aí agora que vocês sabem, né? A gente tem que retornar à pergunta do quesito. Qual é o mais adequado para obter imagens de estruturas geomorfológicas? E antes de fazer essa explicação, eu só vou mostrar para vocês a questão do multiespectral e do hiperespectral, tá? Porque o multiespectral e o hiperespectral, ambos são classificações relacionadas ao número de faixas da sua resolução radiométrica. Mas veja que a gente está falando em número de faixas e não necessariamente de quais são as faixas. Por exemplo, aqui a gente está falando de um multiespectral e de um hiperespectral que imaginam praticamente o mesmo intervalo, tá? Então, não quer dizer que o multiespectral necessariamente seja mais abrangente, mas é porque ele dá um detalhamento menor, porque ele tem um número de bandas menor, tá? Veja que eles estão cobrindo a mesma área. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês perceberem. O multiespectral, por exemplo, ele está trabalhando aqui com a região do... Esse multiespectral, ele está trabalhando aqui com a região do visível e com o infravermelho.
O hiperespectral daqui também, só que enquanto esse está trabalhando com 4 bandas, esse daqui está trabalhando com centenas de bandas. E aí eu faço uma analogia para vocês, pense que vocês vão estudar o mesmo assunto. O multiespectral é como se fosse um PDF resumido, e o hiperespectral é como se fosse um PDF completo. Em ambos, vocês vão passar pelo conteúdo. A diferença é que o PDF completo, que seria o hiperespectral, você vai ter mais páginas, e o multiespectral você vai ter menos páginas, mas todas as páginas falando do mesmo conteúdo, tá? Isso foi só para retomar para vocês. Mas o que, que a questão pede? Ela quer saber. Eu tenho lá estruturas geomorfológicas. Elas são realçadas melhor, de melhor modo como? Com um sensor óptico multiespectral ou com um radar de abertura sintética. E aí eu trago para vocês o que é, né, falando sobre um radar de abertura sintética. Primeiro, só para a gente recapitular o que é um radar. O radar, ele é um sensor que trabalha ali na faixa das microondas, que são comprimentos de onda maiores do que a gente tem o visível e o infravermelho. E esse nome microondas confunde, né? Porque faz a gente pensar que são ondas menores, mas esse micro é em relação, vamos dizer assim, às nossas unidades de medidas maiores, né? Mas ainda assim são comprimentos maiores que o visível, que o infravermelho. Eles são ativos porque eles não dependem de energia externa. E isso é muito bom, por exemplo, porque você consegue trabalhar à noite. E o fato de serem microondas garante uma maior penetração. Então, ele é muito útil, e aqui, gente, isso é importantíssimo, para trabalhar em áreas em que se tem nuvens e cobertura florestal densa. Tá? E por que ele penetra mais? É função do comprimento de onda maior? Sim, mas também é função das características daquele material, porque é a material que vai oferecer maior ou menor resistência à transmissão das ondas. Então, não pensem numa lógica imediata de se penetra mais é porque o comprimento de onda é maior, tá? Ou menor. Não necessariamente isso. De fato, o comprimento de onda viabiliza essa transmissão pelo meio, mas as características do material também são importantes. E aí, o que é que eu chamo a atenção de vocês? As microondas, elas são divididas em banda, lembra? Vocês têm esses. A banda nada mais é do que uma subdivisão, tá, gente? E uma denominação. Mas por que essas bandas são importantes? Porque cada banda ela tem uma capacidade de penetrar diferente. Observe, a banda X, que tem 3 centímetros de comprimento de onda, ela tem essa penetração. Então, ela fica aqui, vamos dizer, presa nesse dossel mais florestado. À medida que nós vamos aumentando esse comprimento de onda, banda C, banda L, banda P, observe como você tem uma penetração maior. Então, você vai, como é que eu posso dizer, atravessando camadas. Tá? Aqui ficava restrito ao dossel. Então, por exemplo, um sensor remoto de radar da banda X, nesse contexto, já não seria tão útil para imagiar o solo numa área de cobertura vegetal densa, porque ele seria aqui impedido pelo dossel dessas árvores. Em contrapartida, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com a banda L, já seria mais adequado. E aqui, gente, essa corzinha da nuvem é porque é como se a nuvem fosse, perdão, da nuvem não, da copa da árvore, é como se ela fosse ficando invisível para o seu radar, porque ele atravessa, tá? Então, enfim, mostrando isso. E aí, uma dúvida que vocês podem não ter, mas eu tinha quando eu estudava, era, eu pensava, beleza, e ele vai atravessar isso infinitamente? Então, eu vou acabar mapeando não o solo, mas o que está abaixo do solo. Só que aí a gente acaba reforçando essa questão, que depende do comprimento de onda. Então, sim, existem radares que penetram o solo, mas quando a gente está trabalhando no nível de sensoriamento remoto orbital, ou seja, em plataformas satelitais, a gente consegue, a gente tem comprimento de onda que a gente consegue ficar restrito, vamos dizer assim, ao Sol, né? Mas essas características que eu falei são comuns aos radares. E quando a gente fala, né, e tem alguma, tem essas e tem outras, outra também mais tão importante quanto que eu vou falar em seguida, que é a questão do retroespalhamento. Quando a gente fala do comportamento de um alvo, diferente do comportamento de uma. Quando a gente está falando do visível, a gente não trabalha só na perspectiva de absorveu mais, refletiu mais, pela composição química, pela estrutura até. Aqui, a geometria da superfície também vai interferir nessa distribuição do que a gente chama do retroespalhamento, porque ele é ativo, né? Então, ele emite uma onda, essa onda incidente, e essa onda retorna.
E aí, se você tem uma superfície muito lisa, tem um fenômeno da reflexão especular, tá vendo? Vai para o lado oposto. Então, se você tem uma superfície que é mais rugosa, né, assim, mas ela é lisa, mas um pouco rugosa, você vai ter parte retroespalhada difusa, parte, né, vai ser especular. Se é muito difusa, você tem uma reflexão difusa, e aí você tem, quando você tem esses contornos geométricos aqui, você pode ter a reflexão que se chama de parede. E por que é importante falar isso? Para vocês entenderem o comportamento, gente, porque pensem, por exemplo, um corpo hídrico de um reservatório. Pensem num lago. Esse lago, se você imageia, por exemplo, com o visível, a água pode parecer mais escura. Mas por qual motivo ela é mais escura? Pela absorção, tá? Aí você pode pensar, absorção. A depender, óbvio, de outros parâmetros, né? Porque às vezes também ela pode, tipo o mar, que a gente vê às vezes mais claro, azul, porque tem ali aquele pico de reflexão no. Mas vamos dizer que a gente está trabalhando ali no infravermelho, por exemplo. Então a gente tem a absorção. No radar vai ficar escuro também, mas é pelo mesmo motivo? Não. É porque você tem uma superfície lisa que resulta em reflexão especular, ou seja, a onda incide e o alvo joga ela para o sentido oposto. O sensor não consegue detectar o retorno. Tá? Então, só para vocês entenderem que podem até ser os mesmos comportamentos, mas que têm motivações diversas. E aí, para além dessas características que são comuns do radar, a gente tem as características específicas do radar de abertura sintética. E assim, vocês não precisam memorizar 50 mil tipos de radar. O radar mais comum questionado é o mais atual, que é o de abertura sintética. Por que esse radar de abertura sintética? No radar, gente, a resolução espacial é definida tanto pelo comprimento de onda, no qual aquele sensor trabalha, quanto também é definido pelo comprimento da antena que emite a energia que vai ser recebida pelo alvo e retornada. E para um dado comprimento de onda, quanto maior sua antena, maior sua resolução espacial. Só que, do ponto de vista logístico, antenas muito grandes para plataformas satelitais não são convenientes. Então, o que foi que se fez? Antenas menores, com sucessivas aquisições, simulando os resultados de uma antena maior. Por isso que é a abertura sintética. Tá? E aqui a gente tem uma imagem que vocês podem utilizar para estudar, só para vocês verem essa perspectiva do imaginamento, de como é que funcionaria. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Por que esse comprimento de onda também é relevante? Porque vocês podem não perceber, mas aqui nesse, né, a micro-ondas está trabalhando aqui. Observe que a diferença entre, por exemplo, 1 metro e 100 metros está quase do mesmo tamanho que a diferença de 1 metro e 10 milímetros. Só que na prática não, né? A gente sabe que isso daqui é só gráfico, e é exatamente por isso que se adota unidades diversas. Mas se a gente tivesse aqui com a mesma escala, a gente teria intervalos muito maiores se espaçando aqui. É exatamente por isso que eles usam unidades diferentes para poder aglutinar tudo, ou às vezes eles colocam uma representação para mostrar que as unidades, que aqueles intervalos não são completamente equivalentes. E aí, retornando à questão, qual vai ser melhor para você imaginar? O melhor vai ser o radar. Por quê? Primeiro, você está numa área com cobertura florestal densa. Então, o nosso sensor óptico multiespectral não necessariamente atravessa essa cobertura florestal. Tá? É o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem um controle morfoestrutural grande. O que é um controle morfoestrutural? É um controle de forma e estrutura, ou seja, a disposição geométrica é muito relevante. E nesse é um ponto que o radar também ganha, porque ele consegue distinguir disposições geométricas diferentes, inclusive por um conceito que aqui vocês já devem ter visto nas questões, que é o conceito de polarização. Com isso, eu não quero dizer que sistemas ópticos multiespectrais não possam ser utilizados para ver estruturas geomorfológicas. A gente até usa, mas numa área de cobertura florestal densa, considerando que a gente pode dispor de um radar, é pouco provável. O melhor realce realmente vai ser dado pelo radar. E eu grifei aqui a resolução espacial para mostrar para vocês que esse não seria um critério, porque se ele colocasse, por exemplo, que a gente tem um sensor com uma
sei lá, uma resolução espacial de 20 metros e outro de 1 quilômetro, a gente poderia ficar em dúvida, nossa, né? Será que isso daqui interfere? Mas ele já colocou a mesma resolução espacial, porque não te faz titubear em relação a esse parâmetro. Porque é óbvio, né? Quanto melhor o detalhamento, melhor. Aí agora a gente vem com uma outra questão. Índices de vegetação correspondem a uma das técnicas mais utilizadas, conforme literatura, para o monitoramento de cobertura vegetal por meio de imagens de satélite. As duas bandas espectrais mais utilizadas para a geração desses índices situam-se nas faixas espectrais do. Que eu vou dar um tempinho, mas é realmente para vocês saberem, assim, não tem tanto raciocínio aplicado. E aí, né, vendo para vocês primeiro, o que é o índice de vegetação? O índice de vegetação, gente, é uma transformação radiométrica. É uma forma de você apresentar dados que você tem, tá? Geralmente, o comportamento espectral da vegetação é dado por esse gráfico modelo, digamos assim, em que no visível, o que determina o comportamento são os pigmentos foliares, inclusive é a clorofila que faz predominar essa absorção no azul e no vermelho, e esse pico de reflectância no verde, e pico entre aspas, porque em relação às outras faixas você vê que é uma altura pequena, mas é um pico, que é o verde que nós enxergamos na folha. No infravermelho, que é a estrutura celular que determina essa reflectância no infravermelho próximo, né, que é near infrared, e no infravermelho de onda curta, o que gera essa reflectância com esses dois vales, esses dois rebaixamentos, é a presença de água, que gera esses três, na verdade, né, que gera essas absorções. Então, em regra, é esse comportamento que a gente espera. E aí, quando a gente vai fazer os índices de absorção, geralmente o que se utiliza é o visível, que tem essa predominância da absorção, com exceção do verde, e o infravermelho, que ele tem ali a reflectância pronunciada. Porque são dois comportamentos bem diversos, e ao mesmo tempo são comportamentos que você não tem, por exemplo, uma penetração em nuvem, então assim, você meio que atenua esses efeitos atmosféricos, né? Porque os dois são afetados por isso, é como se você cortasse aquele erro comum. Então, você pega esses dois comportamentos antagônicos de muita absorção ali no vermelho e de muita reflectância no infravermelho próximo e você utiliza nos seus índices, tá? E aí existem, gente, diversos índices, tá? Eu coloquei aqui a lista de alguns porque vocês podem pesquisar, mas todos eles utilizam dados do infravermelho próximo e do vermelho. E alguns utilizam, além do infravermelho próximo e do vermelho no visível, dados adicionais, tá? O mais frequente na questão é o NDVI, que é a diferença normalizada. É a diferença entre a reflectância no infravermelho próximo e no vermelho e a soma dos dois. Então, respondendo à questão, qual é o que é as faixas espectrais mais utilizadas? Vermelho e infravermelho próximo. Tá? Aqui ele falou de índices de vegetação de forma genérica, mas normalmente eles se referem ao NDVI. Além do NDVI, outro que eu sinalizo para vocês, apesar de não ser tão frequente, mas acho que vale a pena dar uma lida, esse índice global de monitoramento ambiental, mas o IDV é de longe o mais cobrado. Vale a pena dar uma olhadinha para vocês saberem, tá? E quem conseguir memorizar, ótimo. Aí respondi aqui letra E e tem ali o código. Aí vem uma outra questão agora. Considere que dois imaginamentos foram feitos com sensores ópticos de radar em duas áreas e em duas datas diferentes, conforme detalhado na tabela ao lado. Com base nessas informações, julgue o item subsequente. Eu adaptei essa questão e eu vou explicar para vocês por quê. A tonalidade cinza da imagem obtida com sensor de radar na data D1 da área A1, ou seja, seria um dia que você tem um solo exposto seco, é mais escura que a obtida na data D2 da mesma área com o mesmo sensor, que seria o solo úmido, né? O solo exposto úmido. Então, é basicamente assim. Tem o radar. Qual tem uma tonalidade de cinza mais escura? O solo seco ou o solo úmido? É essa a pergunta. Vou dar 10 segundos só para vocês lerem, porque eu achei ela confusa até.
Eu tenho que ficar lendo e sinalizando, marcando. Eu vou passar aqui. Então, traduzindo a questão. A tonalidade de cinza. O que é tonalidade de cinza? O que é que isso reflete? É o retorno do sinal, gente, tá? Tonalidade de cinza nada mais é do que, naquele pixel, como é que aquele alvo daquele pixel respondeu, tá? Se você teve mais escuro, é porque você teve um menor retorno. Falando de radar, quer dizer que absorveu? Não necessariamente, tá? Porque radar, você pode penetrar, você pode ter reflexão especular. O que ele quer dizer é retornou menos para o sensor, tá? E outra informação que a gente tem, né? É um sensor de radar. Se é um sensor de radar, a gente precisa saber que a gente tem o retroespalhamento, ou seja, não é só uma função de chegar, absorver ou refletir, a geometria faz diferença. E a interferência também da constante dielétrica, que é influenciada pela umidade. E aí ele pergunta: um solo exposto seco terá cor mais escura do que um solo exposto úmido? É o que ele quer saber. E aí eu digo, né? Essa fonte ficou por equívoco aqui. Para responder, precisamos compreender a influência da umidade no sistema. Diferente da influência exercida em sensores ópticos, pois ela é diferente, né? Porque a gente já sabe o quê? No sensor óptico, tem mais água, absorveu mais, no visível, né? Vai ser mais escuro, digamos assim. Absorveu mais, a depender da faixa. Infravermelho absorveu mais. Mas aqui a influência é diferente porque é determinada pela constante dielétrica. Se você tem uma maior constante, se você tem mais umidade, maior constante dielétrica. Se você tem uma maior constante dielétrica, penetra menos, ou seja, ele vai menos, por exemplo, né, através de um docelo, enfim, ou abaixo da superfície. E se ele penetra menos, ele retorna mais. Se retorna mais, é uma imagem com maior brilho e mais clara. Tá? Então, veja que o raciocínio vai ser um pouco diferente do que a gente pensou para os sensores ópticos, tá? E aí vocês poderiam me questionar, Laís, mas se a constante dielétrica, quando você tem a umidade, é maior, por que reservatórios de água ficam escuros? E aí aqui, né, é quando eu faço essa pergunta. Por que os reservatórios de água têm cor escura? Porque a umidade não é o único parâmetro, tá, gente? Além da umidade, que nesse caso tem essa relação com a constante dielétrica, há outro parâmetro de superfície que influencia o sensoriamento remoto por radar. É a rugosidade, que determina esse retroespalhamento ou esse backscattering, né? São palavras que vocês podem encontrar e vocês precisam saber do que se trata. E é por isso que corpos com elevada constante dielétrica possuem cor escura, mesmo, né? Possuindo elevada constante dielétrica, possuem cor escura. Por quê? Ele é bem lisinho, então o que vai acontecer é a reflexão especular. E aí aqui eu trouxe 3 exemplos do que seria. Primeiro, um solo seco, né? Se a gente tem um solo seco, ele é ali rugoso, e você vai ter parte que penetra e parte que retorna. Um solo úmido, também vai ser esse backscattering, que é esse retroespalhamento difuso, só que observe como retorna mais, tem mais setinhas voltando. Por que tem um retorno maior? Porque a umidade aumenta a constante dielétrica e, portanto, oferece maior resistência à penetração dessa energia. E a água, um corpo hídrico mesmo, apesar dessa constante dielétrica maior, tem uma geometria mais regular que resulta já num comportamento bem diverso, que é esse retroespalhamento, essa reflexão especular, na verdade. Não é nem o backscattering, porque o backscattering é como se fosse assim, é o espalhamento de volta, né? Back. Ali, scattering seria realmente a reflexão especular, no sentido oposto. E é numa zona alagada, por exemplo. E aí, voltando à questão, então, a tonalidade de cinza da imagem de radar no D1 vai ser mais escura do que no D2, tá? Que é diferente se fosse um sensor óptico. Por quê? Repetindo, vai ficar redundante para quem já entendeu, mas para quem não entendeu, quando a gente está trabalhando com. Em resumo, o que a questão pergunta é: solo seco, solo úmido.
quem é que vai ter mais retorno de energia no radar? Porque o radar emite energia e volta. O solo úmido vai ter mais retorno, porque se ele está úmido, tem uma maior constante dielétrica que oferece maior resistência à penetração. Tá? E aí eu volto. Por que eu adaptei essa questão? Na versão original da questão, ele está considerando não a situação A1, ele está considerando a situação A2. Tanto que se vocês forem procurar, vai ter outra coisa lá. E a situação A2 é uma situação em floresta densa, tá? É importante saber que é uma floresta densa? Sim, né? Por quê? A gente sabe que o radar ele vai transmitir. Só que vamos dizer, a transmissão nesse radar depende desse dossel. Porque uma área de floresta densa, por exemplo, vai ter um comportamento diferente de uma área que tem uma vegetação mais herbácea, tá? Mais arbustiva, não tão arbórea e tão densa. Então, é importante você saber porque, sim, o dossel influencia a questão da reflexão de canto, a questão da penetração, né? Um dossel mais robusto oferece maior resistência. Só que, além do dossel, ou seja, do tipo de copa de árvore que você tem, a banda também é importante. Por quê? Se eu estou lidando com a banda X, por exemplo, ele sequer penetraria. Então, a vegetação, por exemplo, não ia chegar no subsolo. Então, não importaria tanto se o solo do substrato estivesse úmido ou seco, porque a energia do radar sequer passaria, tá? Então, a gente não sabe qual é a banda daquele radar. Então, em minha opinião, essa questão deveria, da forma que ela foi construída, ter sido anulada. Mas ela é uma questão muito interessante e eu quis trazer para vocês exercitarem isso que eu vou voltar, vou fazer esse resumo, que é influência da umidade em decorrência da constante dielétrica, como um corpo de água liso se comporta por conta dessa reflexão especular e a influência da banda na transmissividade barra penetração dessa onda. Tá? E aí uma outra questão, mais tranquila agora. Mais tranquila porque é só memorização. As plataformas Terramods, Iconos e GeoEye possuem sensores com resolução espacial suficiente para monitorar essa faixa de preservação permanente. E ele disse ali que é uma faixa de 30 metros, ele coloca. Aí aqui, primeiro, né, a gente sabe que a resolução espacial de um sensor é definida pela menor dimensão linear que ele consegue amostrar. E aí a gente vê, por exemplo, um alvo que ele disse lá que é um alvo de, na verdade aqui eu acho que ele era um alvo de 30 metros. Eu coloquei 10, mas não vai fazer diferença. É. Na verdade, aqui o rio tem 10 metros, né? Então, enfim. E aí a gente sabe que o quê? Se é esse o alvo que a gente deseja imaginar, a gente tem que ter uma resolução espacial de um sensor que seja de uma dimensão igual ou inferior. Idealmente, ele é inferior, tá, gente? Porque vai dar uma qualidade ainda melhor. E só eu trouxe um exemplo para vocês verem aqui. A gente tem esse quadrado, vamos dizer que isso seja uma matriz. E que essa é a nossa resolução espacial, tá? Digamos assim, sei lá, 30 metros de resolução espacial. Se a gente quer imaginar um alvo de 10 metros, por exemplo, esse alvo é menor do que a menor distância que a gente imagina. Então, ele ficaria dentro de um pixel e não distinguido. Então, por isso que é importante ter exatamente a mesma não, igual ou inferior. E aí eu trouxe para vocês que esse é o aspecto que eu falei que é a memorização, as resoluções espaciais desses sensores, que seria Terra-Mods, que é 250 metros, Iconos, que é de 1 a 4 metros, e GeoEye, que é 41 centímetros a 1,65. Esses dois, eles são caracterizados por resoluções espaciais bem boas, assim, então isso vocês podem guardar. Então, esse sensor, que tem uma resolução de 250 metros, ele tem uma resolução menor do que a resolução que a gente precisa. Então, ele não vai servir, os outros dois vão servir. E uma distinção que eu chamo a atenção aqui é esse lance de resolução espacial maior ou menor. Por quê? Um sensor de 250 metros tem uma resolução espacial menor que a de um sensor de 1 metro. Por quê? A distância linear que ele mede, que é 250 metros, é superior à distância linear de 1 metro.
Então, eu quis chamar a atenção de vocês para isso. E uma outra aplicação comum de resolução espacial, além de saber, né, se um determinado sensor é útil para imaginar um alvo, é reconhecer a área, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, um sensor com a resolução espacial de 100 metros poderá imaginar uma área com dimensão a partir de 10 mil metros quadrados ou 1 hectare. Por quê, gente? Só voltando aqui, seria 100 metros por 100 metros. Então, a gente faria essa multiplicação, tá? 100, daria ali 10 mil. E aí é a área que você conseguiria imaginar. Ou seja, se você tem uma resolução espacial de 100 metros e quer imaginar uma área de 1 metro quadrado, você não vai conseguir. Para 1 metro quadrado, por exemplo, você teria que ter um sensor ou aqui o íconos com 1 metro, ou o GeoEye com 41 centímetros, para resultar numa área inferior a 1 metro quadrado. Tá? Essa é uma outra aplicação. Então, a questão ela está incorreta porque o Terra Mods não serve para essa finalidade, porque a resolução espacial dele é inferior. Eu chamei a atenção aqui de plataformas e sensores em negrito laranja para lembrar a vocês que plataformas e sensores não são sinônimos, tá? Plataforma é o, vamos dizer, o local, que nesse caso são plataformas satelitais, onde os sensores, que são realmente o instrumento que a gente que vai obter essas informações, estão acoplados. A gente me dá só um minuto. Eu vou retornar. Um minuto. Voltei, gente. Menos que um minuto. Então, vamos lá. Essa outra questão aqui agora. Sistemas de monitoramento por imagens de satélite Landsat, como os realizados pelo PRODES, são incapazes de detectar quaisquer atividades de garimpo, visto que a exploração de ouro é feita individualmente com o uso de bateias. Essa questão é bem fácil também, questão simples. Vou dar 10 segundinhos ali para vocês lerem. Basicamente, ele quer saber se a imagem de Landsat pode detectar atividade de garimpo ou não. A gente vai discutir sobre algumas nuances aqui. Primeiro, é importante falar para vocês, gente, de PRODES e DETER. Por quê? PRODES, DETER e Brasil+, e MAP Biomas, eles são instrumentos muito utilizados para o monitoramento amazônico, cada um com uma finalidade, com um satélite que trabalha, enfim, mas são plataformas muito aplicadas. Então, é importante que vocês conheçam. Conhecer o básico. O que faz, quem é o órgão responsável, qual satélite sensor usa, tá? Eles costumam, em relação ao PRODES, querer confundir muito com o DETER. Ambos são do INPE. Só que o PRODES, ele mapeia a área desmatada por corte raso na Amazônia e ele vai produzindo as taxas anuais de desmatamento na região, e são esses os sensores utilizados. O DETER, ele trabalha com sistema de alerta, tá? Que é assim, tipo, olha, essa região daqui possivelmente teve uma alteração da cobertura florestal, tá? Ele também é empregado na Amazônia Legal, no Cerrado, os dois também aqui nas questões resolvidas tem isso com mais detalhe. Só que o que é importante saber, enquanto um é área, esse daqui é alerta. E ele faz esse alerta dessas classes: desmatamento, degradação, incluindo aqui degradação, cicatrizes de incêndio florestal e exploração de madeira, que é o que chama de corte seletivo, que pode ser desordenado ou geométrico. E aí é importante também diferenciar o que é corte seletivo de corte raso. Ele emprega outros sensores. Tá, deixa eu ver aqui. E aí a questão do monitoramento das atividades de mineração, né? A questão, eu vou botar para vocês, mas ela foi assim muito restritiva, porque basicamente ela disse que o Landsat não pode mapear, é incapaz de mapear qualquer atividade de garimpo, ou seja, como se não tivesse nenhum uso, né? É muito restritivo.
incapaz de detectar quaisquer atividades, óbvio. Ele não é capaz de detectar quaisquer atividades, né? Porque, por exemplo, realmente uma pessoa com uma bateia pode não ser identificada, óbvio, mas dizer que ele é incapaz de detectar quaisquer atividades também é uma restrição muito severa. E aí, de que modo o sensoriamento remoto é utilizado em atividades de mineração? E aqui eu trago isso para vocês, porque é uma aposta que eu faço muito importante em relação à alteração, assim, né, de questões que podem ser perguntadas, enfim. De que forma pode usar? Para verificar supressura é ótimo, a supressão da vegetação por corte raso, tá? É uma forma de emprego, porque ele vai ver, olha, onde foi desmatado, tá? A abertura de vias de acesso, os caminhos que são abertos, é uma forma de monitorar. Identificar índices de vegetação, porque eles conseguem perceber realmente se ali se tornou um solo mais exposto, ou se por qualquer forma de impacto, dano, você está tendo ali um prejuízo à vegetação naquele espaço. O rebaixamento barra alteração do relevo, né? Porque a mineração realmente escava o espaço. Então, também e aí vem as estruturas geomorfológicas relativas ao movimento de massa, porque você tem solo exposto aos agentes intempéricos e erosivos, e você começa a ter essa movimentação de massa, porque antes era um solo protegido. Aí você também tem a alteração e assoreamento dos cursos d'água, tá? Tanto porque muitas vezes você está ali mais próximo ao nível freático, então quando você escava, você pode ter realmente essa exposição do nível freático. Quanto você também usa a máquina para bombear, então você alaga parcialmente, temporariamente aqueles espaços. Quanto você também assoreia aqueles cursos d'água, porque você, né, revolve o material que estava compactado, é tipo mala, sabe, gente? Você vai com a sua mala toda prontinha, toda bonitinha, aí quando você abre, que tira a roupa e não volta mais para o lugar, que é exatamente isso, você revolveu aquele solo. Então, enfim, além da exposição, e aí tem muito material particulado que é carreado para os cursos de água, a presença também de infraestrutura, por exemplo, né, esse daqui é um acampamento, ou esse daqui é uma casinha, um espaço, das próprias balsas que são utilizadas para dragar material nos cursos d'água, presença, às vezes, de veículos automotores de grande porte, tá? Além do que vocês podem também mapear outras variáveis relacionadas às atividades, tá? Por exemplo, como é que está a distribuição de habitats, de populações, entre outros. Então, aqui, como vocês puderam observar, há diversas alterações da cobertura do solo por atividade de mineração que podem ser mapeadas. Então, é interessante que vocês tenham essas aplicações em mente, porque é possível sim ter uma questão e é possível sim ter uma discursiva nesse sentido. E é interessante que vocês saibam, e é que eu acabaria falando infinitamente, mas que assim, a supressão da vegetação, eu consigo ver o quê? Aí eu consigo já ver isso no visível, mas eu também consigo ver isso quando eu estou lidando ali com infravermelho, índice de vegetação, o que é que eu preciso, né? Estrutura, vou ser um bom radar. Então, assim, para vocês pensarem, tá? Com esses elementos que eu estou dando. Aí aqui eu dou uma imagem de um garimpo, porque com certeza muitas pessoas já viram, mas tem outras pessoas que não. Mas só para mostrarem para vocês como funcionam muitos garimpos de ouro, localizados realmente ali na floresta, nesses espaços que são densamente. Então, assim, você vai abrindo vias que você nem consegue ver às vezes, mas tipo aqui, você vem por aqui, assim, ó, tem uma viazinha aqui. Quando você olha na imagem, né, bem azimutal, você consegue perceber aqui também. Aí aqui você tem as estruturas que eu falei, aí aqui você tem, tipo, ó, gente, a alteração do curso d'água, né? Você também tem aqui, ó, todo aqui, isso aqui é completamente assoreado, tá, gente? Porque você vê essa mudança da cor, tá? Se essa água ela tivesse assim, sem esse sedimento, ela teria outro padrão no visível. A gente também consegue ver essas feições aqui, ó, bem ou mal de movimentação de massa, tá? Essas linhas aqui, enfim, a gente tem as vias de acesso aqui, essas mais evidentes, a gente tem a alteração do solo, porque tudo isso aqui estava coberto, né? Ainda teve a supressão da vegetação. Mas assim, a gente consegue ver também, ó, por exemplo, aqui, ó, isso daqui você está com grandes espaços que estão cobertos de água, então você alterou o solo, isso daqui são regiões mais altas, emersas aqui também. Então, assim, são muitos elementos, isso só no visível, tá? No visível que eu digo, não é do que a gente consegue ver e é também, mas eu quis dizer com sensores visíveis, porque aqui é uma fotografia aérea mesmo. Então, vamos lá, adiantar para terminar. Então, assim, tá errado porque, assim, de fato, a realização ali individual do garimpo com o uso de batéias
é muito restritivo, porque é uma feição diminuta e você precisaria de uma resolução espacial de muita qualidade, mas isso não impede a utilização de diversos outros elementos. Vamos para uma outra questão, que essa é muito importante também. O mercúrio despejado nos rios pelos garimpeiros pode ser detectado em imagens de alta resolução espacial, principalmente fotografias aéreas. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Aí aqui, gente, eu vou falar de modo geral da contaminação de mercúrio. A gente vai trabalhar isso mais, mas assim, ao mesmo tempo que a outra questão ela era muito restritiva, porque ela dizia que nada poderia ser identificado, né? Essa questão daqui, ela é muito abrangente. Por quê? Olha o que a questão diz, né? Ela é bem específica, que a contaminação de mercúrio, né? O mercúrio que é despejado pode ser detectado em imagens de alta resolução espacial. Primeiro que é importante vocês estudarem um pouco, que não é a ênfase aqui, mas é interessante vocês verem, é o ciclo de como acontece a contaminação por mercúrio, tá? Tanto do ponto de vista do antrópico, ou seja, quando a gente está trabalhando ali no garimpo, numa mineração, eu vou falar um pouco sobre isso na nossa aula de mineração é legal, mas como é que esse mercúrio vai para a natureza? Tá? Existem formas. E na natureza, como é que se dá esse transporte, essa contaminação? Então, isso também é importante, né? Então, assim, mas vamos, em linhas gerais, falar aqui sobre o sensoriamento remoto. Ele está dizendo que dá para identificar esse mercúrio que é jogado. Então, primeiro, como é que o mercúrio entra nesses garimpos? É muito comum em garimpos de ouro se utiliza o mercúrio para, essa expressão é muito importante, a gente recuperar o metal, porque o ouro ele vai vir ligado, né, a outras substâncias ou em outras estruturas, digamos assim, e aí você utiliza o mercúrio em função da afinidade para poder tirar aquele ouro, aí depois você queima e fica só o ouro mesmo, né? E o mercúrio sai, vamos dizer, como vapor. De forma assim, bem geral, você queima a amálgama. Isso é muito comum em mineração artesanal de pequena escala. E aí tem essa siglazinha que eu estou colocando aqui para vocês também memorizarem, tá? Que é a mineração de ouro de pequena escala e artesanal, a SGM, em inglês, né? Então, seria ISGM. E aí, quais são as. E aí, respondendo para vocês, dá para ver o mercúrio que se jogou? Não. Isso quer dizer que não dá para mapear contaminação de mercúrio por sensoriamento remoto? Também não foi isso que eu quis dizer, tá? Eu peguei alguns artigos e algumas publicações recentes. Então, sim, existem aplicações. Né? Mas para monitorar o mercúrio, primeiro, você tem que pensar que é muito interessante você ter ali um balizador de campo, ou seja, dados de amostragem de água superficial, subterrânea, sedimento de corrente, vegetais, animais, cabelo humano, diagnóstico socioambiental, porque isso vai te dar parâmetros reais para você eventualmente fazer uma classificação ou ir orientando o seu trabalho, tá? E o sensoriamento remoto em si, algumas aplicações. Primeiro, né, quando você está ali no rio, você pode identificar balsas através do óptico, por exemplo, ali do visível. Você pode também avaliar a evolução temporal da cobertura do solo, né, identificando a evolução daquele garimpo e, eventualmente, identificando onde você pode ter pontos de maior contaminação. Tem um estudo também que relaciona o comportamento espectral da vegetação no infravermelho próximo para estudar a interferência do mercúrio atmosférico, porque, como eu falei, é a queima do mercúrio, né? Então, esse mercúrio que vai para a atmosfera, como é que ele interage com a vegetação, qual é o impacto que isso tem, e aí você consegue estudar isso pelo infravermelho próximo. Outra forma também é você meio não, você utilizar esses parâmetros de campo, integrar esses parâmetros de campo com parâmetros que você tem de sensoriamento remoto para começar a fazer classificações que podem ser supervisionadas, tá? Para poder fazer estimativas, como, por exemplo, turbidez, sedimento de suspensão, nível dos rios, porque tudo isso envolve a poluição, a contaminação. E dando um exemplo para vocês, só para vocês remeterem, o hidrossat, tá? É isso que ele faz, ele dá um alinhado entre dados de campo e dados de sensoriamento remoto. Vai ver uma outra questão, a mesma questão dizendo que, né, ela é errada, porque não é que você não possa monitorar, mas detectar o mercúrio em si, não. Nesse contexto que é explicado, não. Uma outra questão agora. Com base nos valores digitais listados no quadro ao lado, conclui-se que o alvo que possui cobertura vegetal mais densa é o alvo. Aí tem 1, 2, 3, 4. Essa é uma questão, gente, de técnico ambiental. Eu não recordo se ela é de técnico de nível superior, apesar de ter esse termo técnico, às vezes permite nível, para nível superior, como tem tipo técnico, antigamente tinha técnico do IBAMA, né?
não necessariamente ensino médio ou ensino técnico. Mas é uma questão que eu achei mais simples e até com alguns erros, assim, porque primeiro, né, você tem uma tabela, e nessa tabela você tem os alvos, aí você tem a banda, né? A banda tem aqui, são duas bandas, infravermelho próximo e vermelho. Eu estou entendendo que esses valores digitais, esses números digitais, são os números de reflectância, tá? Que é o que a gente chama também de digital number. Estou entendendo isso. Então vamos lá. Aqui está mostrando as reflectâncias no infravermelho próximo e no vermelho. E aí, bom, o que é que acontece? Ele fala índice de vegetação, né, esses valores digitais, mas ele não fala de um índice de vegetação específico. Só que o que é que a gente lembra? Que no infravermelho próximo se espera uma reflectância maior e no vermelho uma reflectância menor, porque absorve mais, né? Tanto que folhas mais velhas ou, enfim, mais prejudicadas, a tendência é que elas fiquem mais amarronzadas, porque você vai perdendo a clorofila, que é que dá essa absorção forte no vermelho, e aí ela já começa a refletir também nessa zona do visível, nessa faixa do visível, né? Então, assim, qual é a nossa expectativa? Que quanto mais reflete no vermelho, né, é uma vegetação menos densa ou menos saudável, e quanto menos reflete no infravermelho próximo, essa mesma conclusão, mas aqui o infravermelho próximo é pela estrutura foliar. Então, seria mais ou menos isso. Aí a gente pegou só para ilustrar para vocês como seria o cálculo do índice de vegetação do NDVI, e a gente chegaria aqui ao índice de 0, eu calculei para o primeiro, né? Porque a gente já consegue fazer esse alinhamento meio que básico só de olhar, né? Porque está bem certinho aqui. Tipo, 10, 20, 30. Esse aumenta e esse diminui. Se tivesse um jogo aqui diferente, talvez trouxesse uma complicação maior. Mas aqui a gente fez esse cálculo, a gente chega a 0,92, a vegetação sadia, e a gente supõe que ela seja, portanto, a nossa resposta. Mas assim, achei a questão um pouco solta, mas quis trazer para mostrar para vocês. Mas ela não está errada, nem seria anulada, não. Só dava para escrever melhor. Aí vem aqui, quando são utilizados sensores que operam na faixa óptica do espectro em áreas de densa cobertura vegetal, como a Amazônia, as formas de relevo são bem mais observadas com as imagens obtidas na faixa do infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Então, pense aí, vou dar para vocês 10 segundos. Então, aqui eu vou passar, né, gente? O que ele está falando? Você vai pegar o sensor óptico para operar na Amazônia, numa área de densa cobertura vegetal. E ele está dizendo que o relevo vai ser mais bem observado no infravermelho próximo e no infravermelho de onda curta. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, no infravermelho próximo de onda curta, a vegetação ela vai refletir bastante. Então, você não vai conseguir ver o subjacente, sabe? Então, é óbvio que eventuais diferenças de altura entre essa vegetação você consegue ver, mas não no nível de detalhe que te faça mapear esse relevo. Então, não, você não vai conseguir ver, tá? O mais adequado é que seria radar. A questão está errada. E radar dependendo da banda também, né? Se fosse a banda X, a gente não conseguiria. Vê uma outra questão agora. Na prospecção hidrogeológica, o reconhecimento de fraturas e outros tipos de estruturas geológicas é feito por meio da análise de imagens de satélite, estudos de fotografias aéreas e mapeamento geológico em campo. Essa questão, gente, está bem facinha, ela está certa. Não é uma questão atual, foi desse ano, nível superior. E eu quis colocar porque ela mostra como é importante integrar imagem de satélite, que é uma aquisição de sensoriamento remoto numa plataforma satelital. Fotografia aérea, que já é um nível de aquisição mais baixo, que são em aeronaves. Mapeamento geológico em campo. E eu aproveito também para chamar a atenção dessa tendência, né, que agora a gente vai começar a ter de veículos aéreos não transportados, que são os VANs, que a gente conhece o mais popular, que são os drones. Então, tem um artigozinho na Embrapa, assim, sensoriamento remoto drone, dê uma olhada, tá? Porque é uma tendência forte, interessante, pode vir numa redação. Enfim, mas tá bem facinho essa. Aí vem aqui, 2016, técnico em mineração. Em exploração mineral, usam-se imagens de Landsat na elaboração de mapas geológicos, na detecção de alterações hidrotermais associadas a depósitos minerais e na produção de mapas de lineamentos estruturais. Então, ele está colocando aqui que são 3 usos, tá? Seria elaborar mapa geológico, detectar alteração hidrotermal e produzir mapas de lineamentos estruturais. São esses 3. Aí aqui eu bato quais são esses 3 novamente, né? Ao que se aplica. Elaborar mapa geológico é um mapa temático, gente. Então, acho que aqui para vocês está o quê? Para todo mundo, não é que está alinhado. Para quem não é da geologia, essa era uma questão específica de geologia, mas eu quis trazer para vocês o que é alteração hidrotermal.
a gente tem na geologia, vamos dizer assim, as rochas, elas podem ser atravessadas, percoladas por fluidos aquosos quentes. E esses fluidos aquosos quentes são tão quentes em temperaturas tais que eles reagem com essa rocha e realizam com elas trocas. E nessas trocas, você vai ter uma composição dessa rocha resultante diferente, assim como você acaba também formando depósitos minerais, tá? Valorosos economicamente. Então, essas rochas com alteração hidrotermais, ele pergunta, dá para identificar, né, com, enfim, sensoriamento remoto e a produção de mapas de lineamentos estruturais, que esse a gente já viu também, que ele é próximo ali à perspectiva, né, do radar, a gente pode utilizar, por exemplo, como a gente faz para estruturas de relevo, enfim, lineamentos estruturais, o que são? São feições, vamos dizer assim, mais ou menos retilíneas, mapeáveis em escalas menores, né, são grandes feições. E aí, essa alteração hidrotermal, ela muda a composição da rocha, e aí você tem alguns minerais, né? E esses minerais, vocês não precisam gravar esses nomes, para quem não é da geologia, só para vocês saberem que existe. Tem tanto a água absorvida, hidratada, né? Quanto você tem a água como uma molécula ligada, tá? E sim, esses minerais são mapeáveis, tá? Você tem estruturas, tanto você tem essas assinaturas espectrais, que é como se fosse essa marca, quanto também você pode ter índices. E aí aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de artigos, né? Assim. Aí você utilizando o Asta, aí tem um mapa aqui à sua esquerda, e aí você tem esses pontos aqui, e em cada um desses pontos você tem a ocorrência de um mineral resultante dessa alteração hidrotermal. E aqui você tem a curva, né, mostrando, olha, ele absorve nessa faixa, enfim, você consegue minimamente ali individualizar. Então, sim, é utilizado, e assim, tanto é utilizado nesse nível menor para você ver realmente do mineral, quanto você também consegue ver em larga escala para diferenciar de outros que não são minerais hidrotermais, porque inevitavelmente aqui é um pouco parecido, né? Muda aqui no eixo, enfim, mas tem essa semelhança. E aqui um outro exemplo que eu trago é de uma outra área, em que você está utilizando índices, tá? E aí você tem aqui o Landsat 8, e aí você vai utilizando esses índices aqui para poder identificar o tipo de mineral associado. Vocês não precisam memorizar esse caso, essa curva desse mineral. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que sim, a alteração hidrotermal é mapeável também. Estamos acabando, tá, gente? Então, sim, a questão está certa. Havia uma outra questão também de geologia específica, mas eu quis mostrar para vocês. Geralmente, em fotografias aéreas, pancromática, porque ela é de técnico, tá? Então, inevitavelmente, a geologia é mais fácil. Então, acho que cabe para a área de meio ambiente. Geralmente, em fotografias aéreas pancromáticas, as áreas do terreno com rochas basálticas aparecem com tonalidade cinza mais clara do que áreas com rochas gnáissicas. Aí, vamos lá. Primeiro, qual é o sensor que está. Qual é o alvo? Rocha. Ele compara duas rochas, gneiss e gneiss, que é até uma denominação errada, porque gneiss é algo mais estrutural, enfim, mas eu trouxe para vocês um gneiss classicão, assim. E o basalto, gneiss é esse da direita, esse gneiss é esse aqui, mas coloridinho, com essas listras, que é essa estrutura aqui gnáisica que o caracteriza. E basalto é esse daqui, tá? Essa é uma rocha metamórfica e essa é uma rocha ígnea, vulcânica. Então, esse é o nosso alvo. E qual é o sensor? É uma câmera fotográfica pancromática. Pancromática é uma denominação a sensores, né? Lembra que a gente tem o multiespectral, enfim, o hiperespectral? No caso do pancromática, é uma faixa do espectro eletromagnético que você pega tudo, o visível e o início do infravermelho, tá? Geralmente, como você não precisa aplicar os filtros de cores para separar em várias faixas, você costuma ter para um mesmo sensor a faixa pancromática com a resolução espacial um pouco melhor do que para as outras, quando você vai pegando as faixas individuais, porque ele, num negócio único, ele pega o visível começo do infravermelho, o infravermelho é o próximo. Então, que a gente vai ter um aspecto muito próximo ao visível. E o visível, por isso eu trouxe, é essa cara da rocha. O basalto à sua esquerda é mais escuro que o seu gneiss.
Então, o que é que você espera? Porque você está trabalhando com a câmera fotográfica pancromática, que esse daqui seja esse aspecto do visível, que é o que é que a gente vê? Uma absorção maior, uma cor preta. Esse daqui tem uma cor mais clara. Então, respondendo à questão, não, as rochas basálticas não vão aparecer mais claras do que áreas com rochas gnásticas. A questão está errada. Ai, perdão, repetiu, perdão. Deixa eu só confirmar que se repetiu mesmo. Só um segundo, para não passar no inferno. É só uma repetição mesmo. Aí vem essa questão aqui. Essa questão, gente, eu achei ela muito inusitada, mas eu quis resolver para vocês. Foi da minha área de geologia, mas ela é de sensoriamento remoto puro, então não tem nada específico de geologia. Eu deveria ter colocado ela até no começo, porque ela demanda um pouco mais de raciocínio, e vocês já devem estar bem cansados, porque a gente já está caminhando quase para 1h30 de aula. Mas vamos lá. Considere 2 lagos hipotéticos, A e B. Tem 2 lagos. Eles têm dimensões similares. Um tá com leite e um tá com mel. O lago A tá com leite, o lago B tá com mel. Eles estão aí, você tem uma velocidade média do vento, 60 km por hora, e a constante térmica do leite é menor que a do mel. Parece uma viagem, né, gente? Mas vamos lá. Aí eles vêm as questões. São 3 questões assim, eu vou responder todas elas. Aí ele quer saber, com base nessa informação, julgue. Em uma imagem óptica, então você já pensa, uma imagem óptica, a gente está trabalhando ali visível, como esse infravermelho. Aí ele já fala, na verdade, ó, de 04 a 07 é visível. E ele fala, a tonalidade do cinza no lago A, o lago A é o que tem leite, vai ser maior do que a tonalidade de cinza do lago B. E aí, o que é que eu quis chamar a atenção de vocês, gente? Porque esse é um conceito que confunde bastante. Nível de cinza, que é o nosso digital number, tá? Maior nível, maior digital number, maior número, mais claro, tá? Então, assim, falou em maior nível, maior digital number, número mais elevado, por exemplo, 190 é maior que 45. Então, 190 é o maior nível de cinza, é o maior digital number, é o maior número, é mais claro. Escuro seria, ele falasse, uma tonalidade mais escura, ou num nível menor, tá? E aí aqui eu trago essa imagem, seria um detalhe, né? Você tem uma imagem, e aí você tem aqui uma ampliação dela, chegando no nível do pixel, tá? E a cada pixel, que aqui você tem a sua resolução espacial, é atribuído o número digital, que reflete quanto aquela areazinha do pixel traz de sinal para o seu sensor. Esse daqui vai ser o nível de cinza de número digital 190. É um número maior, portanto, maior nível, portanto, mais claro. Não sei se vocês conseguem ver, mas o 190, por exemplo, é ligeiramente mais claro que o 143, que é mais claro que o 100, que tem uma cor muito próxima do 99, mas é mais claro. Né? Que é um pouco mais claro que o 72, que é mais claro que o 69, que o 45. Aí dá para comparar aqui direto para vocês verem realmente, né? Aí voltemos, né? Ele quer saber se o nível de cinza do lago A, que tem leite, vai ser maior que o lago B. Vamos ver a questão. A gente tem quais são os parâmetros iguais desse lago A e desse lago B? A velocidade na superfície do vento, a área e a profundidade. Qual é o parâmetro diferente que a gente sabe? Que é a constante do mel, além dos que a gente já conhece de mel e leite, né? É que a constante de calor do mel é maior que a do leite. E o que é que a gente deseja saber? No sensor óptico, quem vai ter um maior nível de cinza? Então, o leite, ele tem maior reflectância, não atua no visível, que é o que a gente quer saber, a gente vê branco, porque ele reflete em toda a faixa do visível. O mel, não, né? Então, se ele tem uma maior reflectância no visível, tanto que a gente vê branco, ele tem, portanto, uma maior resposta, então um maior nível de cinza, tá? Então, no caso aqui, o lago A vai ter um maior nível de cinza que o lago B. A resposta está certa. Tonalidade de cinza. Tá. Aí, dentro dessa mesma questão ainda, em uma imagem termal, porque ela era o óptico, ele vem em uma imagem termal obtida durante a noite. O lago A apresentará uma tonalidade mais clara. Veja aqui, gente, que não é maior tom de cinza, é uma tonalidade mais clara. É sinônimo, mas é só para mostrar para vocês que poderia, por exemplo, ser uma tonalidade mais escura. Aí a gente volta para cá. Essa segunda questão, ela pergunta a gente. Os parâmetros, né? Tá iguais. O que é que a gente quer saber? Qual a tonalidade mais clara no sensor térmico à noite? O que a gente sabe? Que o mel tem uma maior constante de calor. Pensa no mel, então, como algo que você aquece e perde temperatura mais lentamente. Tipo, quando a gente entra no mar à noite, ele está quentinho,
Então, um sensor térmico que opera no infravermelho termal, ele considera a emissão, tá? Então, o mel, à noite, vai estar com maior temperatura acumulada ao longo do dia. Então, ele vai ter uma maior temperatura, ele emite mais energia. Emitindo mais energia, vai ter um tom mais claro no sensor considerado, tá? Deixa eu ver aqui o que foi que ele falou. Então, quem vai ter o mais claro é o B. O B vai estar mais claro que o A, que é o mel. E a questão falava o contrário. Falava que o leite ia ter mais claro. Então a questão está errada. E, gente, essa questão aqui, eu até conferi, mas é um negócio que é tão. Lago A, Lago B, é mel, é leite. Confunde tanto, tira tanto a gente da realidade que até. Enfim, já está terminando. Essa é a penúltima, tá, gente? Aí aqui teve mais uma questão, a última desse assunto, que é, em uma imagem de radar, a tonalidade de cinza do lago A será maior que a do lago B. É que ele fala de novo, tonalidade de cinza, tá, gente? O que é uma tonalidade de cinza maior? É um digital number maior, é um retorno maior, é mais claro. Eu me confundia muito com isso, porque eu pensava, se é uma tonalidade de cinza maior, então é porque é um cinza mais escuro, mas não é o caso. Tonalidade de cinza maior é um nível mais claro, mais, né, número maior. Então, vamos lá. É aqui no radar, tá? Ele quer saber. Ó, gente, esqueci de trocar, tá? O que que você quer saber aqui, na verdade, é o radar. Qual vai ter a resposta do radar? Um tom mais claro. Aí é aqui que vai entrar a questão do parâmetro do vento, tá? Por quê? Pensa um vento, pensa um copo de leite você assoprando. E pensa um copo com mel você assoprando. Qual é o que vai mexer mais? O vento, né, esse seu assoprado, o copo com leite. Por quê? A viscosidade do leite é menor. Então, ele oferece menos resistência a esse movimento. Então, o vento batendo na superfície vai fazer com que a superfície do lago A seja um pouco mais rugosa do que a superfície do lago B. Então, o leite acaba sendo mais liso, perdão, o mel acaba sendo mais liso, né? Porque o leite você vai jogar, ele vai ficar movendo mais, ele é mais rugoso. O mel acaba sendo mais líquido, mais retão, né? Líquido não, mas eu digo assim, mais regular. Então, ele vai resultar o quê? Na nossa reflexão especular. Não é que o leite esteja uma super rugosidade, né? Tipo uma cama de prego. Mas é porque ele, por causa do vento, tipo uma onda, sabe? Então, a reflexão especular nele vai ser menos pronunciada do que do mel. Então, quem é que vai ficar com a tonalidade mais escura? O mel, porque bate e vai para longe. Então, o mel vai ter uma cor mais escura. Isso daqui chamou até atenção. Eu acho que foi de uma prova também que perguntava do óleo. Inclusive, é por isso que o radar é utilizado para identificar a contaminação com óleo, porque o óleo ele é mais viscoso e ele forma uma mancha ainda mais linear que a água. Então, ele fica uma mancha ainda mais escura do que a água que já é escura, porque a reflexão especular é ainda maior. Ainda menos coisa retorna. E aí, voltando, né, então, em uma imagem de radar, o lago A vai ter uma tonalidade maior que o lago B, ou seja, A, onde tem leite, vai ter uma tonalidade maior que o lago B, que é onde tem mel. Por quê? O leite é menos viscoso, então, como resposta a esse vento, ele vai ondular mais. Se ele ondula mais, ele tem uma geometria menos regular, portanto, há mais retorno de sinal. O mel, em contrapartida. Nossa, estou falando tanto que eu não sei se eu confundi. O que vai ter mais retorno é o leite, tá, gente? O mel, como ele é mais viscoso, com certeza me atrapalhei em algum momento. Porque, repetindo, mel, leite, 1h30 já. Todo. Então, vamos lá. O mel, ele é mais viscoso, então ele movimenta menos, então ele tem uma superfície mais regular, então a reflexão especular maior, vai ter um tom de cinza mais escuro, ou seja, uma tonalidade de cinza mais baixa. Portanto, leite, tonalidade maior do que mel. E se, gente, eu falei alguma coisa assim errado na gravação para quem está vendo depois e ficar com dúvida, fala comigo, porque repetindo muito, leite, mel, acaba confundindo, né? E se tiverem dúvida, falem comigo também, porque a questão é de fato confusa, e até eu explicando, colocando aqui, pode ter alguma dúvida, algo que eu falei que tenha realmente ficado claro. E, felizmente, a nossa última questão. As figuras ao lado representam duas subcenas, essa é a última ou a penúltima,
aqui é a última, representam duas subcenas da região centro-oeste do Brasil, obtidas pelo satélite norte-americano Landsat. Esse satélite possui periodicidade de 16 dias. As feições circulares que aparecem na porção centro-superior, aqui em pretinho, aqui branquinho, correspondem a áreas agrícolas sob sistema de irrigação por pivô central. Julgue o item, na verdade é assim. Julgue o item a seguir com base nessas duas figuras. Os rios da figura 1 aparecem escuros porque estão secos. Seria essa figura 1 aqui. Então vamos lá, gente. Traduzindo a questão. Ele diz que é Landsat, mas eu acho que a questão fica incompleta, tá? Por quê? Ele não diz qual é o Landsat, tá? Pode ser óptico e multiespectral, né? Mas assim, você não tem certeza, porque o Landsat também tem termal, né? Enfim, mas ele fala isso. E aí ele vem as feições circulares, essa forma de pivô central. Ele fala um pouco da interferência da umidade, né? Por quê? Se você tem maior umidade, você absorve mais o visível ali no infravermelho e você vai ter um tom mais escuro. E ele vem, os rios da figura 1 aparecem escuros porque estão secos. E não, gente, porque se tem mais umidade, provavelmente vai ficar mais escuro porque absorveu mais, então deve estar úmido. Só que ele precisava dizer, né, na questão, olha, isso daqui é uma imagem desse sensor, dessa faixa, isso daqui, assim, poderia para ele pelo menos dizer, ó, de repente, sei lá, isso é imagem de, sei lá, isso é imagem de tal tipo, isso daqui é uma inversão, uma falsa cor, então, enfim, a gente precisava saber, tá? E é a mesma área, isso daqui parece tipo um negativo, né? Mas ele precisava informar isso um pouco melhor. Então é isso, gente. Acabei.